noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer enormemente a presença de todos nesse momento que eu realmente lutei muito para conquistar e muitos de vocês acompanharam essa luta e tudo realmente que a gente conquista com luta tem um sabor especial e realmente esse momento está tendo um sabor muito especial. Eu estou me controlando aqui para não chorar, mas na verdade se eu chorar serão lágrimas de alegria, porque eu estou realmente muito feliz. Eu gostaria de ler para vocês uma resenha que eu escrevi sobre o livro e que eu escrevi com muito sentimento, que eu escrevi com muito coração, e eu gostaria que essa leitura ficasse gravada, né, como ele estaria gravando, e depois eu vou convidar aqui o Modesto a ocupar o lugar onde eu estou e os outros entrevistados que estão presentes a darem uma palavra e falarem um pouco aí sobre o que, afinal de contas, o medo da ditadura tem a dizer à democracia. Bom, eu vou então iniciar a leitura. Foi para isso, para que meus netos escolham a quem seguir, que passei 5 anos entrevistando pessoas que enfrentaram a ditadura. Enfrentaram com armas, dentro do exército e fora dele. Enfrentaram com batinas, na cidade e no campo. Enfrentaram com canetas, microfones e câmeras. Enfrentaram com a lei, diante de um estado de exceção. Medo todos tiveram, mas nenhum teve medo de enfrentar o medo. E é esse o problema de que trata o livro, ter medo do medo. E só quem luta numa ditadura é capaz de contar à democracia o que aquele medo tem a nos dizer, para que nós e nossos netos entendamos como o medo é usado como arma de dominação do homem pelo homem. Difícil é explicar como é passar tantos anos entrando nas casas de tantas pessoas que trazem a história dentro de si. Tudo o que acrescentou à minha vida, toda a bagagem preciosa que adquiri, tantas curvas precisei fazer em minha própria estrada para conhecer os caminhos que estes grandes brasileiros trilharam. Nenhuma reta pagaria estas curvas. No mundo entregue à teologia da libertação, ou melhor, desculpa, no mundo entregue à teologia da prosperidade, eu me dei ao luxo de visitar pessoas que são ícones da teologia da libertação. 2 deles já falecidos, gostaria de lembrar aqui com muito carinho a memória deles, Dom Tomás Balduino e Dom Valdir Calheiros. Mantém-se vivo no Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, a lenda que me fez cruzar o Brasil de ônibus. No mundo, exilado nas cidades, me dei ao luxo de pisar na terra, de ficar com os sapatos marcados para sempre, de ficar com meu olhar fascinado para sempre. Conversei com índios, poceiros e latifundiários. Descobri que no dia em que o homem dividir a terra, acabará a guerra. No mundo em que impera a lógica da guerra, eu me dei ao luxo de conversar com militares das 3 forças que sempre acreditaram na paz. Militares duramente punidos por sua posição diante e de respeito perante a legalidade, punidos com seus sonhos tolhidos, punidos por verem tolhido o sonho do Brasil que almejavam. Entre o Marechal Teixeira Lott e o General Mourão Filho, eu quero que meus netos possam escolher a quem seguir. Entre o Brigadeiro Moreira Lima, já falecido, cujo sorriso inebriante tive a honra de conhecer, e o sanguinário Brigadeiro Bournier, quero que meus netos possam escolher a quem seguir. É preciso que meus netos saibam que é possível fazer voos gloriosos, como fez o comandante Melo Bastos, e mais de 50 anos depois passear nas ruas sem aplausos, mas com a certeza do dever cumprido. É preciso que meus netos saibam que, ao contrário do que parece, ser bem-sucedido não é sinônimo de ser famoso. No mundo em que jornalismo é show,
conversei com gente que fez e faz notícia sem querer ser notícia. Gente que tentou contar aos quatro ventos que aqui se vivia uma ditadura. Uma dupla de jornalistas com distintas visões, Milton Coelho da Graça aqui presente e Alberto Diniz, me mostraram que a história não é preto no branco e que atitudes ou omissões não podem ser desprendidas do conceito e do contexto de sua época. Num mundo mais copiado do que criado, conversei com quem usou a poesia, o cinema, a fotografia e a música contra a tirania. É inerente ao ser humano descobrir seus dons criativos quando se vê obrigado a driblar o arbítrio. É questão de sobrevivência, se disfarçar em versos, películas, imagens e notas musicais. Foi no cinema, através de Silvio Tendler, que em plena ditadura teve a coragem de lembrar que Juscelino Kubitschek desenvolveu o país numa democracia. Foi a fotografia, através das lentes de Evandro Teixeira, que teve a coragem de tomar o forte de Copacabana infiltrada no meio dos militares. Foi a poesia, através de Afonso Holanda de Santana e de tantos outros, que teve a coragem de perguntar: que país é este? Foi a música, através de Sérgio Ricardo, que teve a coragem de gritar: cala a boca, moço. Aos jornalistas, todos que entrevistei, aos músicos, poeta, fotógrafo, o meu muito obrigada por me mostrarem que é possível usar canetas, máquinas de escrever, gravadores, filmadoras, microfones, como armas em prol daquilo em que acreditamos. Só um minuto que eu vou virar a página. Está terminando. Falando em arma, eu conversei com quem pegou em armas de fogo. Gente que matou para não ser morta, gente que viveu para hoje ter razão. Mas ainda hoje, essa razão é desnegada. E quando me dizem que a luta armada foi um erro, pode ter sido realmente um erro político, mas eu me pergunto, por que os ex-combatentes da luta armada têm toda a honra e a glória de falar tudo, contam tudo, mas os integrantes do Exército, como se viu na Comissão da Verdade, não só do Exército, mas da Marinha, da Aeronáutica, que apoiaram a ditadura, até hoje escondem o que aconteceu. Até hoje as Forças Armadas não abriram completamente seus arquivos. Por quê? Afinal de contas, eles não estavam fazendo algo para salvar o país? Por que eles escondem? O último comandante vivo da ALN, Carlos Eugênio Paz, antigos integrantes do movimento revolucionário 8 de outubro, como Cid Benjamin aqui presente, da vanguarda popular revolucionária, Marília Guimarães e outros, todos eles me contaram com detalhes, ações armadas, ações não armadas, e me pareceram realmente não ter medo de contar. No mundo em que a justiça não é para todos, eu conheci gente que esfregou a lei na cara de generais. O AI-5 levou o habeas corpus, espalhou terror com os esquadrões da morte. Nada disso nos freou. Nada os impediu de sobreviver para hoje dizer que a tortura ainda existe, mas não é mais prática institucional, não é mais política de governo. Hélio Bicudo, Modesto da Silveira, que muito me honra com sua presença, Rosa Cardoso, Marcelo Cerqueira, travaram a luta do bom combate e viveram para dizer que valeu a pena. Viveram para ver um país ainda imperfeito, mas onde a justiça pode chegar lá. Eu também ouso dizer que valeu a pena. O resultado de tudo que fiz durante 5 anos, que eu nem esperava se tornar um livro, inicialmente era apenas uma série de entrevistas, mas que depois foi crescendo e eu realmente tive que transformar em livro. Hoje está nas livrarias, eu tenho hoje 31 anos, meus netos lerão talvez daqui a 62 anos, não importa. Lerão ainda há tempo de contar para os filhos deles, porque a história está sempre a tempo de ser contada, em especial quando não houve oportunidade disso. Numa ditadura, não há oportunidade de contar o que a ditadura faz. Se você conta, você é preso, você é torturado. É o que fingem não saber os que dizem que não havia corrupção na ditadura. Como era possível denunciá-la?
Como era possível criticar governos da maneira como hoje se critica? Como era possível escolher a quem seguir? Meus netos escolherão a quem seguir. Escolherão como lutar, serão livres, libertários ou liberais. Meus netos serão o que quiserem ser. Viverão num mundo em que respeite suas escolhas e poderão até não se orgulhar da avó, mas terão a oportunidade de escolher entre se orgulhar ou não. É essa a luta que me move. Muito obrigada.